Então vamos para... Aqui é o resultado do passo 1 ao 6 do diagrama de intervalo de composição, certo? Então o que nos interessa nesse diagrama, né, aqui, onde é o pint, né? Então nós sabemos que o pint está aqui. Então, nessa parte que nós sabemos que vamos usar água fresca. Água fresca. Tá? E aqui, nessa parte aqui, é água de reuso. Ok? Então, o pint serve para a gente determinar onde a gente vai usar água pura e onde a gente vai usar água de reuso, ok? Certo? Vou mostrar para vocês também o diagrama de curvas limites de composição, mas se vocês quiserem fazer também antes de ver a resposta, né, daí vocês já conferem o resultado. Certo? Se vocês quiserem fazer para conferir o resultado, dê uma pausada que eu vou mostrar na próxima lâmina. Então, está aqui o resultado, né? Então, a gente vê que o pint está aqui nesse intervalo aqui. Então, aqui, abaixo do pint, nas operações que estão nesse ponto para cá, eu vou usar água fresca aqui, certo? Então, aqui uma fontezinha de água, né? Um baldezinho de água aqui. E aqui, essas operações que estão acima do pint são candidatas à água de reuso. Certo? Ou seja, a água que sobrar daqui vai ser reaproveitada aqui. Certo? Se eu usar água fresca aqui em cima, eu posso eventualmente usar mais, eu vou usar mais que aquela quantidade mínima calculada. Certo? Então, sempre quando eu uso água fresca no lugar apropriado, que é aqui, eu garanto que eu vou usar aquela quantidade mínima de água calculada pelo pint, que é essa aqui, 63,33, certo? Se eu não fizer isso, se eventualmente eu precisar usar água aqui, nessa região, eu vou acabar usando mais água, certo? Então, se a gente seguir as regras direitinho, aquela quantidade mínima de água vai ser atendida. Ok? Então, exercício 1 no passo 8, né, que é calcular a vazão limite de água fresca, para fazer aquele diagrama inicial que nós vimos anteriormente, né? Então, a vazão de água limite é essa fórmula, e a de água fresca nós substituímos a concentração de entrada por 0 e chegamos na vazão limite de água fresca, certo? É só um cálculozinho normal, ok? Então, a gente pode pegar essa fórmula aqui e calcular a vazão limite de água fresca, tá? Vou deixar para vocês fazer esses cálculos aqui, nesse exemplo aqui, com essas 4 correntes, certo? Então, a gente tem tudo aqui, a gente tem o ΔM aqui, né? A vazão, a concentração limite de saída, que é essa aqui. A gente tem isso aqui também, né? O numerador aqui, que é isso aqui, certo? E o 0 aqui, a gente usa 0 porque em vez de usar a concentração de entrada, a gente vai usar o 0 aqui, porque a gente está falando da vazão limite de água fresca e não de água. E vocês podem fazer esse cálculo aqui, que eu vou mostrar o resultado na próxima lâmina, ok? Dê uma paradinha para fazer o cálculo na próxima lâmina, conferir o cálculo na próxima lâmina. Então, tá aqui os resultados, né? Então, aqui, ó, quando as vazões entram em 0 ppm, as duas fórmulas são equivalentes. Então, a vazão de água limite é igual à vazão limite de água fresca. Então, aqui entrou a 0, normalmente, né? A concentração limite é 0, de entrada é 0, então as vazões vão ser a mesma. Quando a vazão limite é diferente de 0, aí eu vou usar menos água do que a vazão limite de água, ok? E daí agora o próximo passo é fazer aquele diagrama inicial, certo? Como nós vamos começar agora o nosso diagrama inicial, né? Então, para cá, como nós vimos, né, nós vamos ter 4 operações, certo? Nós vamos ter 4 usos de água, então o diagrama inicial a gente parte do princípio que cada vazão de água, cada operação usa uma corrente independente de água, né? Digamos, aquele caso padrão onde a gente alimenta todas as operações com água pura e não com água de reuso, que a gente vai ter uma quantidade baixa de água, mas sem reaproveitamento nenhum, certo? Então nós temos 4 operações, então vamos fazer as operações aqui, as operações que usam água, né? Então são as setas viradas para baixo, aqui. Então, setas viradas para baixo, as 4 setas aqui, 1,
2, 3, 4. Então, isso aqui são nossas operações, certo? Então, para cada operação, vou ter uma corrente de água, né? Então, vai ser 4 também. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, certo? E daí a gente faz linhas tracejadas aqui, né? A gente faz linhas tracejadas, cada operação, vou trocar de cor aqui, cada operação com a sua respectiva corrente de água, certo? Essa aqui com essa aqui com essa e essa com essa, certo? Então a gente faz aqui, depois disso a gente coloca as concentrações de entrada e saída de cada uma delas, ok? Então para isso a gente vai voltar na lâmina anterior, vamos ver então operação 1, vamos dar nome aqui, operação 1, operação 2, operação 3, operação 4. Então essa aqui é a operação 1, troca massa com a operação 2, essa aqui troca massa com a operação 3, essa com a operação 4. Então vamos voltar aqui. Então na operação 1 entra a 0 e sai a 60. Então a operação aqui 0, 60 ppm. Com a vazão de água, limite de água de 20. Então aqui 20 toneladas hora. A operação 2 vai entrar 0 também, né? Sempre a 0, porque a gente está usando água fresca, e vai sair 45. Então, operação 2 entra 0, sai 45. Com a vazão de 30 toneladas hora. Então, 30 toneladas hora. A outra operação, que é a operação 3, vai entrar 0, sai 90, né? Água fresca aqui. Operação 3 entra 0, sai 90 ppm. Com a vazão de 26,67 aqui, 26,7 aqui para simplificar. E a última operação vai entrar 0 e sair 105 com uma vazão de 14,3. 0, 105, vazão 14,3 toneladas hora. Ok? Então esse é o nosso diagrama inicial. Então o total que a gente vai usar de água aqui, de água pura para todos esses processos aqui, vai ser 20 mais 30 mais 26,67 mais 14,3 é o que a gente usaria de água fresca. Ok? Então, já fizemos nosso diagrama inicial. Esse é o passo 8, calcular a vazão mínima de água fresca e o diagrama inicial. Próximo passo que é começarmos o passo 9, certo? O passo 9 é fazer aquele gráfico, né, semelhante ao diagrama de intervalo de composição, se vocês se lembram, né? Começando 0 embaixo e a maior concentração em cima, dividir os intervalos e representar cada operação nesse gráfico. Então aqui está o detalhe. Então, 9.1, desenhamos o diagrama com os respectivos intervalos, certos, espaçados por cada uma das concentrações, né? Cada intervalo corresponde a uma concentração de entrada e de saída igual ao diagrama de intervalo de composição. Do lado esquerdo, a gente desenha setas para baixo, né? Representando as operações que usam água. E do lado direito, a gente faz aquela seta pequenininha, né, para cima, entrando na concentração 0 e saindo na concentração máxima do intervalo. Certo? Depois, na verdade, a gente vai fazer uma seta pequenininha só aqui, depois a gente vai desenhando à medida que a gente vai trocando a massa, ok? Então, como é que a gente faria? Certo? Vamos pegar como exemplo o exemplo 1 aqui completo. Então, o que a gente tem ali? A primeira operação, 0,60, depois a segunda operação, 0,45, depois 30,90, depois 75,105. Então, nós vamos fazer o diagrama aqui, né? Então, vamos fazer o diagrama. Essas operações aqui a gente já sabe qual é,
São os mesmos intervalos que nós calculamos no SID, só que agora eles estão em ordem crescente. É o nosso famoso SID de cabeça para baixo. Ok? Então vamos agora desenhar aqui as setas, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, da primeira operação. Primeira operação, ela começa a 0 e vai até 60. Então, assim, a primeira operação está aqui, ó, de 0 a 60. Certo? Eu já coloquei até a vazão dela aqui, ó, aqui embaixo, tá? Segunda operação, 0,45. Ok? Ou seja, vai de 45 a 0 aqui a segunda operação. Terceira operação, 30 a 90. Então vai de 90 a 30. E fazer um pouquinho para o lado. E a última operação vai de 75 a 105. Então aqui o 105 vai até o 75, aqui ela mais... Deixa eu voltar a fazer mais perto. Ok? Então estão desenhados aqui as operações, né? Então aqui nós vimos que nós fizemos esses 3 passos, certo? Então desenhamos o diagrama, ok? Fizemos 9.1, desenhamos o diagrama, traçamos os intervalos, desenhamos as setas, né? Ah, e faltou aqui fazer a setinha de água fresca, certo? Vou fazer um azulzinho aqui, de água fresca aqui, ok? Que é a nossa, que vai ser a nossa vazão de água fresca. Quanto vai ser essa vazão? A vazão que nós determinamos pelo pint, ok? Então, finalizamos o passo 9. Você se lembra qual que é desculpa, fizemos o passo 9.1 e 9.3. O próximo passo é o 9.4. Você se lembra qual que é o passo 9.4? Fazer o M e K, certo? Então, para cada um desses intervalos aqui, nós vamos pegar e calcular o M e vírgula K, que é a vazão máxima por operação por intervalo, certo? Você se lembra como é que a gente calcula? Pode ser por regra de 3 ou aplicando essa formulazinha aqui, ó. Aqui é o resultado, né? Só para a gente conferir. Então, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, aqui a vazão que eu tirei ali do pint, certo? Então, próximo passo, que é o 9.4, como é que nós vamos fazer? Nós vamos, em cada um dos intervalos, calcular para cada corrente do processo a carga de contaminante que vai ser transferida pelo mesmo, ponderado pela variação total de contaminante que ocorre no intervalo. Como se fosse aquela regrinha de 3 que a gente comentou, né? Então, vou pegar isso aqui que eu tenho, isso aqui eu retiro dos limites do intervalo, isso aqui eu retiro dos limites da operação, certo? Então, para cada operação, para cada intervalo, eu vou calcular esse ΔM. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar esse dado aqui, por exemplo. O ΔM dessa operação, vamos voltar lá na tabelinha. O ΔM dessa operação é 1,2. Então vamos para lá. Vamos pegar essa formulazinha aqui, então. E usar nos cálculos. A fórmula está aqui. Então, ΔM, então vai ser essa fórmula, vai ser 1,2 vezes o delta do intervalo. Então, o delta do intervalo é de 0 a 30, é 30 menos 0, vezes 30 menos 0, dividido por o delta total da operação, que é 60 menos 0, dividido por 60, certo? Então, isso aqui vai dar 1,2 vezes 1 meio, que vai ser 0,6. Ok? Então, aqui nós vamos ter o M e vírgula K desse intervalo é igual a 0,6. Certo? E vamos fazer isso para cada intervalo e para cada operação. Ok? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês preencherem essa tabelinha, certo? Vocês façam uma tabelinha igual a essa no caderno, onde
eu tenho aqui a operação, né? Então a operação 1 ela está dividida no intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. A operação 2 ela está no intervalo 1, intervalo 2. A operação 3 ela está dividida em 3 intervalos, no intervalo 2, 3, 4 e 5. Desculpa, 1, 2, 3, 4, 5. E a operação 3 está só em 3 intervalos, tá? Então aqui está errado, depois tem que arrumar. E a operação 4 está no intervalo, está em 2 intervalos. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui vem daqui, ó. Então a operação está em 3 intervalos, a operação 2 está em 2 intervalos, intervalo 1 e 2. A operação 3 está em intervalo 2, 3, 4 e 5, está errado, ele tem que arrumar na tabelinha. E a operação 4 está no intervalo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No intervalo 5 e 6. Daqui. Certo? Aqui está só essa operação aqui. Na operação 3 está certa, em 4 intervalos, ok? Então, operação 3. Então, operação... Então, eu vou pedir para vocês preencher essa tabela. Então, a operação 1 aqui, ó, ela está dividida no intervalo 1 e intervalo 2. Não, 3 intervalos, desculpa, 1, 2 e 3. A operação 2 está só em 2 intervalos. A operação 3 está no intervalo 2, 3, 4 e 5, dividida em 4 intervalos. E a operação 4 está dividida no intervalo 5 e no intervalo 6. Certo? Então isso aqui vocês vão construir uma tabela dessas no caderno de vocês e vão usar esses dados aqui, né, das cargas mássicas, das concentrações, para preencher essa tabela. Então isso aqui vem da tabela de oportunidade. Isso aqui são as concentrações limites do processo como um todo, da operação como um todo, e essa aqui são as concentrações limites nos extremos do intervalo. Nós queremos chegar nesse valor aqui através dessa forma. Ok? Depois que vocês chegarem todos esses valores, certo? Preenchendo essa tabela, é interessante que vocês façam o seguinte: coloquem esses valores, os resultados finais desses valores assim, ó, do lado de cada uma das operações. Ok? É importante vocês já deixarem aqui para quando vocês forem para o passo 10, vocês já estejam visualizando bem quanto é que é a carga mássica de cada operação em cada intervalo. Certo? Então preencham essa tabelinha aqui, vocês pausem o vídeo. Aqui, se vocês não entenderam como preencher a tabela, voltem ali, eu explico, né? Então, usar essa fórmula aqui, certo? E aqui são os parâmetros que a gente tem em tabela de oportunidade, tabela de oportunidade, tabela de oportunidade. Isso aqui a gente tira olhando o diagrama esse que eu mostrei anteriormente para saber o limite em que cada operação está. Então, intervalo 1, operação 1 está no intervalo 1, quanto é que é os limites de concentração nesse intervalo? Operação 2, no intervalo 2, que concentração que é esse intervalo? É só isso que falta para preencher a formulazinha. Ok? Então preencham essa tabela, o resultado dessa tabela está na próxima lâmina, mas não colhem ainda, né? Deixem para fazer um por um, depois vocês comparem o resultado. Certo?